Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 57 mil dólares. Bitcoin que rompe com força a região decisiva dos 55k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que esperar a partir de agora e também possíveis oportunidades que podemos ter nas próximas horas e nos próximos dias. Hoje, também quero abordar com vocês um pouquinho sobre o Price Action graficamente. Afinal, o que é isto que tanto falamos aqui? Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar aqui no 4 horas, mostrando para vocês a correçãozinha que a gente teve no Bitcoin e esse pump agora que muda consideravelmente a situação. Vamos discutir um pouquinho aqui sobre possíveis oportunidades que podemos ter nas próximas horas e falar um pouquinho sobre como esse fundo foi formado. Além disso, vamos fazer também uma análise de sentimento completa. Então quero discutir um pouquinho com vocês aqui dos nossos indicadores do TRDR, tanto a interpretação que a gente teve do fundo, quanto a interpretação do rompimento. E vamos também falar sobre o que pode ter segurado o Bitcoin, que são as famosas instituições. Então vamos lá. Depois que eu fizer essa análise do Bitcoin, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o Price Action e vou mostrar para vocês um novo template aqui, ou seja, um novo conjunto de indicadores que eu estou fazendo no TradingView para englobar o Price Action de uma maneira mais clara e de uma maneira mais eficiente, tá bom? Então vamos explicar para vocês um pouquinho sobre o que é esse Price Action que tanto falamos. Mas vamos lá. Antes, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que aconteceu no 4 horas do Bitcoin. Então, no 4 horas do Bitcoin, investidores, a gente estava numa tendência de baixa, né? E a gente pode ver isso pelas nossas médias aqui, pelo próprio Price Action, aquela armadilha feia que a gente teve até os 46.600. Mas, a partir de agora, a gente já não pode pensar tanto assim, porque a gente tem um rompimento muito forte de todas as nossas médias e principalmente daquela zona que a gente tanto falou, dos 55 mil dólares, da zona do ponto de controle aqui dessa região. Também era muito importante romper essa região dos 56 e a gente conseguiu. Então, nesse momento, a gente não tem muita resistência acima no curto prazo. As nossas maiores resistências vão ficar um pouquinho mais no longo prazo, nessa região um pouco acima ali dos 58, 59. Lembrem-se, no longo prazo, para o Bitcoin demonstrar força mesmo e a gente retomar para a máxima histórica, na minha opinião, os 59 mil dólares é uma confirmação maior e os 60 mil é quase uma certeza, com muita probabilidade da gente ir para a máxima histórica, tá bom? Porém, enquanto a gente está aqui, a gente ainda tem algumas resistências acima. Mas uma notícia boa, a gente conseguiu passar da maior, na minha opinião, e a gente está conseguindo formar um pivô aqui acima desses topos extremamente importante, tá bom? Foi muito importante esse movimento do Bitcoin e, na minha opinião, foi um movimento até um pouco inesperado. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso quando a gente falar um pouco da análise de sentimento, tá? Mas, continuando aqui e indo para uma análise mais do curto prazo, a gente já entendendo que a situação do Bitcoin melhorou muito positivamente, a gente pode entender que nesse momento, olha só, o Bitcoin ele está tentando romper um padrão de continuação da alta, tá bom? Isso aqui é basicamente ou um triangulinho ou uma bullish falling wedge, o que for. É um padrão que continua alta com um preço extremamente esticado. Normalmente não é um padrão que a gente opera para cima, tá? Mas eu enxergo que... Por quê? Porque está muito esticado, você tá vendo a distância das médias aqui e principalmente a distância do VPVR, então a gente não tem muito suporte abaixo, a relação risco-retorno não é tão significativa. Mas eu entendo que se a gente rompe essa região aqui dos 57.250, esse antigo topinho, e consegue fechar candles aqui acima, há uma boa probabilidade da gente conseguir manter essa alta e testar as resistências, quem sabe, os 58, 59, tá bom? Então a gente está em momentos importantes aqui para definir se a gente vai continuar nessa tendência ou se a gente tiver um falso rompimento aqui e um rompimento para baixo confirmado dessa região aqui dos 56.500, na minha opinião, a gente ter uma correção mais significativa, tá? E para mim a oportunidade, ela vai vir dessa possível correção significativa. Para mim eu traçaria o nosso Fibonacci do topo, do fundo até o topo e olharia primeiramente para a região dos 55.500 dólares como uma região onde a gente pode pensar em acumular. Se a gente lembrar bem, é uma região que vai ter bastante suporte aqui no VPVR, né? Mas principalmente, né, uma região, a primeira região de buy zone, digamos assim, onde a gente começa a ter VPVR. Mas a região mais importante
é a região dos 55 até os 54, tá bom? Acho que é uma região muito importante aqui. E eu vou ficar um pouco mais bullish no Bitcoin enquanto o Bitcoin continuar acima desses 54 mil dólares. Se perder, aí a gente já pode discutir um pouco mais. E se formar um fundo abaixo aqui desses 52 mil que a gente testou, aí para mim a gente já volta para uma situação bearish, já volta para um teste primeiramente dos 50 mil, mas agora, depois dessa demonstração de força, provavelmente até dos 40, tá? Então lembre-se, quando a gente demonstra força, a gente precisa continuar demonstrando essa força. Porque senão muitas pessoas acabam ficando presas aqui e elas viram liquidez para as instituições mandarem o mercado mais para baixo, tá bom? Então agora, o mercado virou, digamos assim. Antes a gente tinha muita resistência acima, agora essa resistência vira suporte, tá bom? Então isso é muito bom e a oportunidade de longo prazo aqui, na minha opinião, tá nessa região dos 55.500. Se você quiser operar no curto prazo, eu olharia para esse rompimento aqui, mas como eu disse para vocês, o risco é alto. Tranquilo? Continuando aqui e indo já para os nossos indicadores de sentimento, eu posso ter duas constatações. Primeiro, nos indicadores do TRDR, a gente não teve aqui muitas dicas de que era um fundo. Afinal, o nosso CVD continuou subindo e o long short rate, apesar de ter caído um pouquinho no fundinho, ele continuou ali em 2.2, 2.1, ou seja, ele não deu pra gente uma demonstração de fundo, né? Na verdade, nenhum indicador, nem liquidação, nem open interest, ou seja, realmente era difícil prever esse fundo, mas por que ele aconteceu? Na minha opinião, a gente até discutiu bastante sobre isso na Belo Trade, foi porque muitas instituições estavam colocando ordens abaixo do preço, não permitindo ele cair. Então, quando a gente teve essa correção aqui, que foi buscar 0,382, e a gente começou a ver aqui, olha só, o tanto de instituição aqui embaixo colocando ordens, começa a ficar improvável que o preço vá lá romper isso. Então lembrem-se, as instituições, elas conseguem manipular o mercado. E um mercado que mesmo não estando tão bom tecnicamente numa análise de sentimento, se elas colocam milhões e milhões de dólares abaixo do preço, elas podem ter a força para fazer o mercado ir para o outro lado. Tranquilo? Então nunca se esqueçam das instituições. E nesse momento a gente consegue ver instituições justamente nessa região aqui, entre os 57.500 e os 58 mil dólares, tá? É mais um motivo de eu ficar um pouco preocupado de operar esse rompimento do triângulo, ok? Então a gente precisa respeitar essas instituições que colocam as ordens abaixo, né? Eu entendo que, talvez tenhamos perdido uma boa oportunidade de acumular aqui, mas pelo menos a gente não foi lá e apostou contra, né? Porque a gente sabia que se tinha muita instituição aqui, a chance do preço ir lá e romper tudo de uma vez era baixa, né? Então a gente precisa entender que a gente faz as operações quando a gente tem a confluência de muitos indicadores. Aqui, os indicadores do TRDR não estavam muito legais. Porém, esse tanto de instituição, na minha opinião, foi o que não deixou o preço cair mais, para, por exemplo, ir lá no 51, onde eu encheria o carrinho novamente. Correto? Agora, nesse momento, qual que é a minha estratégia? Basicamente, esperar uma correção desse movimento aqui para recomprar parte dos bitcoins, principalmente se a gente continuar com o mercado aqui em medo no Bitcoin Tools, e vamos ver como que ele vai estar no Fear and Greed. Tô curioso, né? Afinal, nesses últimos dias, o Bitcoin Tools ele foi mais assertivo, digamos assim, do que o Fear and Greed, né? Desculpe, do que o Alternative.me. Afinal, aqui ficou neutro, até deu uma dica, né, saindo da ganância, mas ficou neutro e aqui continuou em medo durante toda a acumulação, tá? Então, talvez o Bitcoin Tools esteja se transformando num indicador melhor. Nas próximas semanas a gente vai discutir bastante sobre isso. Então, qual que é a estratégia agora? Esperar uma correção, quem sabe lá nos 55 mil dólares, e se os indicadores aqui tiverem medo ou neutralidade, pensar em uma acumulação, em um trade com stop na região ali dos 53 mil dólares, 54 mil dólares. Tranquilo? Continuando e falando um pouquinho aqui agora do nosso price action, né? Porque todo dia eu falo sobre esse price action e muitas pessoas perguntaram nos comentários o que é isso. Então, deixa eu explicar para vocês um pouquinho o que é esse price action, né? O price action nada mais é do que a ação do preço. Ou seja, o price action ele mostra para a gente como que o preço está se desenvolvendo. E a gente adicionou não só a análise técnica no nosso price action da Belo Trade, mas também a análise de sentimento. A partir daí a gente consegue ter uma interpretação dos gráficos de uma maneira bem simples e ter as probabilidades do nosso lado, sem usar basicamente nenhum indicador, muito poucos, igual eu vou mostrar para você aqui agora.
Meu template, aqui eu tenho um template de sentimento, tenho um template de tendência, que é o da análise técnica, e eu estou criando um template de price action, visando aí operações mais no curto prazo, tá? Mas eu posso mostrar para vocês aqui como ele funciona de uma maneira bem simples para vocês entenderem melhor o que é esse price action. O price action, para mim, em especial no criptomercado, tem 4 pilares. Primeiro, tendência. Você sempre vai tentar operar a favor da tendência, e quanto mais tendências você tem a favor, melhor. Então aqui no meu gráfico, deixa eu dar uma limpada aqui, desculpe, deixa eu dar uma limpada aqui. Então vamos lá. No meu gráfico eu tenho aqui 4 tendências, estão lembrados? As EMAs Multi-Time Frames. Então eu sei a tendência aqui no 5, no 15, numa hora e no 4 horas, correto? São essas médias aqui. Se você não entendeu, vai na playlist indicadores. Então o primeiro pilar é a tendência, vamos tentar operar a favor da tendência. Segundo pilar é o volume. E o volume é muito importante nas criptomoedas. Todo grande volume é um ponto de decisão, seja para a gente ter um rompimento e o preço ir a favor desse rompimento, ou seja para a gente ter uma armadilha. Então, para o volume aqui, o que eu faço? Além de colocar o volume aqui embaixo, eu também tenho alguns indicadores que eu adoro. Volume Profile, que vocês sabem, mostra para a gente o terceiro ponto, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho, que é suporte e resistência. E também aqui embaixo o Cumulative Volume Delta, tá? O Cumulative Volume Delta, que está um pouquinho desconfigurado aqui, deixa eu configurar para vocês. Ele mostra para mim compras e vendas a mercado, como também está me mostrando esse volume aqui a mercado, tá? Verdinho, compra a mercado, vermelho, venda a mercado. Cumulativo volume delta é a diferença dos dois. Se tem mais compra a mercado, sobe. Se tem mais venda a mercado, desce. Não entendeu também? Playlist e indicadores. Então aqui eu tenho alguns indicadores de volume básicos, que para mim são o segundo pilar da análise do price action. Terceiro pilar, suporte e resistência e padrões gráficos, digamos assim. Por quê? Porque você precisa entender onde as pessoas estão presas e onde estão os rompimentos. Então a gente sempre traça linhas de tendência e fica de olho no VPVR para zonas de suporte e resistência. E o quarto ponto é os candles, né? São os candles. Candles que eu gosto de colocar aqui no meu gráfico: martelo, estrela cadente, engolfo de baixa e engolfo de alta, tá bom? Quando a gente tem esses candles, você pode encontrar eles aqui nos indicadores, tá bom? Candlestick Patterns. Você consegue ter uma interpretação menos subjetiva do mercado, então ele pode te dar uma dica na tomada de decisão, correto? Então, revisando os 4 pontos do Price Action, para quando eu falar Price Action, você entender o que eu estou querendo falar. Tendência, volume, suporte, resistência e candles. A partir daí a gente consegue, com poucos indicadores, né, com as médias, os volumes e esses candles, ter uma interpretação muito simples do gráfico, que para mim, nesse momento, é tudo que eu preciso na análise técnica, tá? A partir daí, a gente rastreia as oportunidades, coloca os alarmes, para quê? Para uma confirmação da análise de sentimento. Deu para entender? Se não entendeu, deixa nos comentários aqui. Se você quer algum vídeo sobre algum dos indicadores aí, também deixa nos comentários, tá? Mas é isso. Espero que tenha ficado legal o vídeo. E qualquer dúvida, deixa aqui. Então é isso. Um forte abraço. E até amanhã. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is deadish. Barrett calls it a 13 punch. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.